Dia 23 de abril, boa tarde. Eu começo o Balanço Geral de hoje com um mistério. Agora há pouco, PR-445 em frente ao UEL. Chega a informação de um acidente, os bombeiros vão para o local e socorrem um motorista de aplicativo que tinha batido na mureta da rodovia. Só que aí, durante esse atendimento, chega uma outra informação. Alguns metros antes, uma passageira que estaria dentro deste carro abriu a porta e pulou no meio da rodovia. E teria entrado dentro de um carro que vinha logo atrás. Quem era esta mulher? Por que ela pulou deste carro? Ela se feriu no momento em que ela se jogou para fora do veículo? O repórter Lamartine Cortes foi ao local. Daqui a pouco eu tenho uma reportagem completa dessa história, mas ele está no ponto exato deste acidente na PR-445. Vamos ao vivo com o Lamartine? Para que ele já me traga mais informações. Lama, vamos tentar entender essa história. Não havia nenhum outro veículo envolvido. A princípio, os bombeiros atendiam o motorista que perdeu o controle do carro e bateu contra a mureta. A história da mulher, que seria passageira desse carro de aplicativo e entrou num outro veículo, só chegou depois. Boa tarde. Exatamente, Juliano. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está nos acompanhando. Juliano, é um completo mistério o que aconteceu aqui. A gente está exatamente no ponto em que essa história foi registrada e, inclusive, quando nós chegamos aqui, testemunhas já estavam aqui nesse gramado. A gente fez o contato com essas pessoas porque foram elas que seguiam nos veículos atrás quando tudo aconteceu. O fato é o seguinte, Juliano, o carro vinha dirigido pelo motorista de aplicativo com esta mulher que seria a passageira. Eis que de repente, ela desce do carro, ainda em movimento, nesta bifurcação que a gente está vendo agora, em frente à Universidade Estadual de Londrina. O fato é que o motorista foi diminuindo a velocidade aos poucos, diminuindo, e de repente essa mulher pula do carro e entra num outro veículo que já estava atrás do veículo que ela seguia com o motorista. Portanto, teria havido um tipo de comunicação dela com o motorista do outro carro. Ela conhecia, esse outro carro era de um lugar que ela trabalhava, era outro motorista de aplicativo. Porque, segundo as testemunhas, o que elas contaram para nós, esta mulher desceu instantaneamente no momento em que o carro parou aqui, foi quase parando do motorista de aplicativo, e foi para o outro carro. Este outro carro saiu aqui pela marginal da 445 e a mulher simplesmente desapareceu aqui do local. Fato é o seguinte, Juliano, mais um detalhe. O motorista do aplicativo começou a passar mal, já sem a passageira. Ele veio vindo devagar, até que parou lá naquele ponto, Juliano, que a gente vai mostrar agora na imagem. Junto à mureta, que tem uma raspagem ali, ó. Inclusive está com a cor do carro dele, que era cinza. Ali foi o ponto final da história, Juliano. Ali ele foi atendido pelos socorristas. Eu tenho dúvidas aqui se esse motorista passou mal e ele não tinha condição de contar para os bombeiros ali o que aconteceu enquanto estava sendo atendido. Me dá as imagens, por favor, do momento que ele está lá dentro da ambulância do SEAT. Por que eu digo que eu tenho dúvidas se ele passou mal? Porque, obviamente, se alguém está no teu carro e pula dele em movimento no meio da rodovia e você está ali conversando com essa pessoa ou não, você se desespera. Volta comigo aqui, por favor, presuntinho. O que é que eu estou imaginando? Ele está dirigindo o carro aqui. A passageira, ele era um motorista de aplicativo. A passageira está aqui, ou no banco do lado ou no banco de trás. Se alguém pula, qual é a tua reação? Você vai falar, onde é que você está indo? Onde é que você está indo? E nisso você esquece a direção. E pode bater contra a mureta. Porque levantaram essa hipótese dele estar passando mal, Lamartine, antes da informação dessa passageira chegar. Por que eu estou dizendo isso? Porque os bombeiros também não tinham essa informação a princípio, né? Eles acharam esquisito o motorista perder o controle e bater sozinho aí. Exatamente, Juliano. Até porque esta informação que chegava para os bombeiros
chegou para nós também. Nós que já estávamos nos deslocando aqui pela cidade, recebemos a informação de que um acidente acabava de acontecer na PR-445. Portanto, nós nos deslocamos, estávamos ali para a zona sul da cidade, viemos aqui no sentido Cambé, da 445, e a gente viu a movimentação. Já tinha o bombeiro chegando, já tinha algumas testemunhas, inclusive outros motoristas que obviamente pararam para ajudar, para acudir. Quando a gente se aproximou, Juliano, a história foi ficando esquisita, porque eu fiz o contato com as pessoas aqui, com as testemunhas, e elas já foram acrescentando essa informação de que a mulher, que seria passageira dele, tinha pulado ali, ó, antes do motorista seguir pela 445, já entrando aqui na marginal. E que, mais mistério ainda, o carro de trás teria diminuído a velocidade, parado para que ela pulasse para esse carro. Ou seja, o carro nem tinha parado do motorista de aplicativo, ela abriu a porta, desceu e pulou para o outro. Agora, como? Por quê? Por que ela pulou? Por que o motorista de aplicativo ainda seguiu aqui pela 445, diminuindo a velocidade, e parou lá naquele ponto que tem a raspada ali, passando mal? Por que ele estava passando mal? Precisou do atendimento dos socorristas do SEAT, médicos do SAMU vieram até aqui, até o caminhão do Corpo de Bombeiros. Então, são muitos mistérios envolvidos nessa história. A gente está tentando apurar o restante da história, até porque é bem possível que câmeras de segurança tenham gravado o momento em que a mulher pulou. Inclusive, a gente está no aguardo disso, ó, porque veja, tem comércio aqui, ó, tem fábricas aqui. A gente está no aguardo dessas imagens, porque eu acho que esse mistério só vai ser desvendado depois que essas imagens aparecerem, Juliano. Exatamente, o próprio Lamartine, a nossa equipe está em contato. Se você trabalha numa dessas empresas à margem da 445, ali pertinho da UEL, põe aqui, por favor, o telefone da nossa redação. 3376-0122. Se você tiver qualquer informação, você pode mandar para mim no WhatsApp também, 991210893. Você pode conversar com a nossa produção, tá aí, ó, 3376-0126. Manda para mim, se você tiver uma câmera de segurança, qualquer detalhe que possa nos ajudar a entender esse mistério na PR-445. Um acidente, uma mulher que pula deste carro, que entra num veículo que vem logo atrás. Uma história cercada de dúvidas. E é isso que você confere na reportagem completa que abre o programa de hoje. No meio da rodovia, o atendimento ao motorista. O carro ficou parado junto à mureta da PR-445. O SEAT e médicos do SAMU também foram até o local. O rapaz parecia bastante agitado. Kleber Júnior Porto, de 38 anos, foi retirado do veículo e colocado na ambulância. Em poucos minutos, o trânsito ficou bastante lento e foi desviado para a pista marginal. Mas o que parecia ser apenas outro acidente na rodovia ganhou contornos misteriosos. O rapaz aí acabou perdendo o controle aí, né? E cometendo abarroamento aí com a mureta central aí da 445. Está sendo atendido aí pela nossa equipe do SEAT e pela equipe médica do SAMU. Ele apresenta algum quadro de convulsivo, algo nesse sentido ou não? Ele apresenta uma alteração ali, né? Está bastante agitado, a gente não sabe exatamente o porquê dessa agitação, né? Por isso está sendo atendido ali pelo médico, né? Sendo feita uma medicação ali na tentativa de dar uma acalmada aí nesse rapaz. Ele conseguiu falar alguma coisa? Não disse nada, não conseguiu dizer nada aí, né? Do que teria, o porquê do motivo que teria levado ele a perder o controle do veículo aí na rodovia. Ele falou se tinha passageira ou passageiro, ou se estava sozinho, ou não afirmou isso ainda? Tem informações populares aí que havia uma segunda pessoa aí no veículo, uma passageira, né? Mas ela não se encontra aí no local. Então a gente não tem a confirmação aí dessa informação. É uma história muito estranha, inclusive confirmada por testemunhas que também passavam aqui pela PR-445. Por volta das 9 horas da manhã, o motorista vinha nesse sentido, aqui em frente ao UEL, ó, sentido Londrina-Cambé, quando um pouco antes daquela bifurcação que a gente está vendo, para entrar na marginal, ele foi desacelerando. Quem estava atrás viu que uma mulher pulou do carro
Em seguida entrou em outro carro, saiu aqui do local e o motorista continuou desacelerando, até parar o carro junto ali à mureta. No momento que ele parou, ele estava passando mal e logo outros motoristas já foram acudi-lo. O socorro foi chamado, mas a história continuou muito esquisita. Este homem que prefere não aparecer viu tudo. Ele estava atrás dos dois carros e testemunhou o momento em que a mulher pulou de um veículo e entrou no outro. Estava passando pela BR-445 quando vi um carro andando bem lento na BR. Eu já encostei na marginal e nisso ele já subiu 2 vezes no guarda-rei e uma moça pulou do carro e logo em seguida ela entrou num carro de trás. E aí quando eu cheguei para socorrer o rapaz, ele estava tremendo bastante, né? Não sei ao certo o que pode ter acontecido com ele. Você estava vindo de moto ou de carro? Estava vindo de carro. Você estava bem atrás? Estava bem atrás. Estranho a moça ter pulado, né? A situação ali foi muito rápida, questão de segundos. Questão de segundos. Não deu para entender bem ao certo o que pode ter acontecido. O motorista foi levado pela ambulância. Parentes que preferiram não gravar disseram que ele estava começando o dia de trabalho. Ainda segundo os parentes, o rapaz pode ter tido um mal súbito, apesar de não ter históricos de problemas de saúde. Mas o mistério continua. Por que a passageira pulou de um veículo e entrou no outro, no meio da rodovia? Nós vamos continuar debruçados neste mistério. As nossas equipes vão continuar acompanhando esta história. O motorista desse carro de aplicativo está nesse momento passando por atendimento médico. Não tem a mínima condição de falar com a polícia, não tem a mínima condição de começar a dar detalhes que possam nos ajudar a entender. Quem era esta mulher? Por que é que ela pulou do carro em movimento em plena 445? Quem é que estava no carro em que ela entrou e que vinha logo atrás desse carro de aplicativo? Assim que eu tiver novidades dessa história, a gente já está checando em todas as empresas ali à margem da 445. Se eu conseguir câmeras de segurança, eu volto a esse assunto. Mas você sabe como é aqui, né? Não vou ficar te enrolando, não. 12:03. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, minha amiga. Obrigado por estar com a gente na RIC. Eu te lembro que eu estou ao vivo também no